Em meio ao caos silencioso de ruas esburacadas, estradas de terra batida, gasolina de procedência duvidosa e oficinas improvisadas nas esquinas do Brasil, surgiu, nos anos 80, um carro que desafiou o senso comum de que automóveis modernos e complexos são a melhor aposta. Surgiu um veículo simples, modesto, com formas retas e reticências no design. Um carro que não prometia glamour, nem status, mas oferecia algo ainda mais raro, a certeza de que, se você apertasse a chave, seu motor viraria, seu câmbio funcionaria, e ele sairia andando. Aquele carro se chamava Uno, não o moderno, cara de cupê, cheio de plásticos e detalhes de fábrica, mas o Uno quadrado, o carro que o Brasil aprendeu a chamar de guerreiro, e com o tempo, de indestrutível. Nessa história, vamos entender por que ele não quebrava, como surgiu essa reputação absurda, e o que levou o Uno a atravessar décadas sem perder sua essência. Está começando mais um negócio de hoje. Conheça a jornada completa do carro que se recusava a morrer. Logo no seu lançamento, o Uno quadrado parecia um carro arriscado. Poucos imaginavam, de fato, como um carro tão despretensioso poderia sobreviver às agruras típicas das ruas brasileiras. Mas o que parecia uma aposta ousada logo se transformou em uma afirmação firme. Funcionalidade acima de vaidade. Robustez acima de ornamentações. A carroceria, com seus traços retos e pouco sofisticados, provava ser mais do que estética minimalista. Era um escudo contra a corrosão do tempo, contra a ferrugem, contra a batida no meio-fio, ou na lombada traíra. O interior, despojado e econômico em detalhes, não fazia feio. Priorizava espaço útil, peças fáceis de remover e substituir. Plásticos endurecidos que resistiam a sol, calor e poeira. Era um carro pensado para ser usado, e usado muito sem reclamar. Mas o grande segredo do Uno estava guardado sob o capô. Havia ali um motor simples, quase rústico, que não competia por potência, não almejava arrancadas frenéticas nem cifras de velocidade. O motor chamava-se Fiasa, uma engenharia enxuta, sem frescura, sem sensores eletrônicos, sem parafusos delicados ou plásticos caros. Seu funcionamento dependia de mecânica pura, de combustível, de compressão, de simplicidade. E por isso mesmo, era resiliente. Era a definição do que um motor deveria ser para sobreviver no Brasil de estrada ruim, combustível misturado, manutenção econômica e uso intenso. E isso fazia toda a diferença. Quando aquele motor girava, era quase como se ele dissesse: pode vir quente que eu tô fervendo. Aguentava combustível adulterado, até mesmo daqueles com que a gente aprende a desconfiar. Suportava poeira, barro, calor excessivo, pausas longas, viagens estendidas, marcha lenta em engarrafamento, arrancadas bruscas. Se alguém, naquela época, tentasse entender como um carro tão simples podia aguentar tanto, talvez não encontrasse resposta. Mas a verdade era simples. O Uno não dependia de delicadeza, dependia de robustez. E robustez, para ele, era rotina. Por outro lado, a manutenção pedia pouco esforço. Bastava uma chave, um alicate, um mecânico de confiança e pronto. Carburador limpo, filtro trocado, cabo de embreagem ajustado, óleo substituído. Nada de scanner, sensor, injeção eletrônica, chip, módulo restrito. Era mecânica de raiz. E o Brasil adorou esse jeito de fazer. Econômico no bolso, confiável no dia a dia. Não importava se você morava em cidade grande ou no interior. Se usava para trabalho pesado, entrega de mercadoria ou para rodar com a família toda. O Uno encaixava, sempre. E de repente, o carro modesto começou a ganhar apelidos. Tanque de guerra, sobrevivente das ruas, o que não quebrava. Quanto mais forte era o tapa da realidade, sarjeta que arrancava a roda, buraco que fazia a suspensão chacoalhar, estrada de terra que sacudia os amortecedores, mais o Uno mostrava sua cara real, a de quem aguentava o tranco sem reclamar. Ele virou o carro de gente que precisava de confiança, de quem não podia depender da sorte, de quem precisava de um carro que fizesse o trabalho sujo todos os dias. Quando chegou ao Brasil, o registro indicava 1984, mas ninguém colocou o calendário naquela hora. O que se via nos primeiros meses, nos primeiros anos, era um carro se espalhando silenciosamente pelas ruas, frotas de empresas e prefeituras, garagens de famílias de classe média simples, oficinas de bairro, estradas de terra, ranchos e sítios. O Uno não tinha status, mas tinha utilidade e utilidade duradoura. Cresceu não por marketing, mas por boca a boca, por recomendação, por quem precisava de uma solução permanente e barata. Era o carro da gente comum, o carro do dia a dia sujo, pesado, duro. Com o tempo, o Uno evoluiu. Não em ambição, mas em refinamentos pontuais, sem perder a essência. Mudavam para-choques, leves retoques no interior, acabamento simples, ajustes mecânicos. A filosofia não mudou. Continuar simples, continuar resistente, continuar barato. Cada nova versão, especialmente quando surgiu o Mille, trouxe consigo a promessa de acesso. Motor 1.0, consumo econômico, manutenção barata, preço acessível. E o Brasil correspondia. Viu no Uno uma opção real, digna, sem pretensão, mas com plena confiança de que funcionaria sempre. E essa adaptação não foi apenas de estrada asfaltada. O Uno aprendeu a sobreviver no Brasil de solo duro, solo irregular, solo improvisado,
Estradas de terra, subidas íngremes, poeira, chuva, lama, calor escaldante, frio na madrugada. E ele seguia, com o motor Fiasa ou seus derivados, com a suspensão feita para aguentar pancadas, com partes mecânicas simples que se trocavam nas oficinas da esquina. Aos poucos, ele deixou de ser opção baratinha para ser fixa confiável. Se você visse um Uno rodando 200 mil quilômetros com o motor original, certamente levantaria a sobrancelha. Mas se olhasse com atenção, repararia no desgaste natural da lataria, possível, e na robustez do motor improvável. Por dentro, o painel simples, o estofamento gasto, a pintura desbotada, o volante com marcas do tempo, mas o motor ainda firme, a ignição respondendo de primeira, a embreagem segurando firme, a direção mecânica funcionando, a suspensão suportando o peso. Era como se o Uno tivesse nascido para ser usado intensamente, até o final. E o Brasil precisava desse tipo de lealdade automotiva. Precisava de um carro que existisse para servir, para durar, para resistir e não para ostentar. Empresários que precisavam rodar toda semana pelas estradas de terra, agricultores que carregavam cargas pesadas, estudantes que precisavam de transporte para o interior, entregadores, motoboys, prestadores de serviço, famílias que viajavam para ver os parentes no fim de semana. O Uno estava lá, sempre pronto, sempre útil, sempre firme. Com o tempo, o apelido deixou de ser apenas bonitinho, virou lenda. Uno não quebra. Alguém dizia com tom de ironia, mas a frase passou a ter peso. A cada quilômetro rodado, a cada dia de uso intenso, a cada manutenção barata, a cada partida no calor ou no frio, o Uno reforçava sua reputação. A fama subiu de boca em boca, cruzou gerações. Quem teve um, indicava para o amigo. Quem consertou um, tocava para o vizinho. Quem viu um ainda rodando, ria e admirava. Décadas se passaram, e o Uno foi se reinventando, sem nunca desistir. A versão Mille, o ajuste de economia de combustível, pequenas melhorias, certas adaptações, mas sempre com a mesma alma. Para muitos, era só mais um carro popular. Para quem precisava de mais do que aparência, era um aliado de guerra, um companheiro fiel nos trajetos diários, nas viagens longas, nas estradas ruins, na chuva, na lama, no calor, no frio, no improviso. Sempre ele, sempre o Uno quadrado. Então, chegou 2013. A linha foi oficialmente encerrada. A produção parou. A fábrica liberou os últimos exemplares. Foi como se, de repente, um capítulo essencial da história automotiva brasileira chegasse ao fim. Sem festa, sem alarde, mas com memória. As ruas continuaram a ter Unos rodando, oficinas continuaram a consertar, motoristas continuaram a confiar. A lenda não morreu, apenas seguiu vivendo, rodada após rodada, óleo após óleo, quilômetro após quilômetro. Hoje, anos depois, muitos desses carros ainda circulam, alguns sem brilho, com a pintura gasta, o interior simples, os ajustes do tempo, outros guardados com cuidado de colecionador, brilhando na garagem, memória viva de um passado de suor, estrada e resistência. Mas todos carregam a mesma história, a de um carro que nasceu simples, mas resistiu como poucos, que provou que luxo e tecnologia não são tudo, que funcionalidade, simplicidade e robustez podem vencer o tempo, que um motor simples pode ser eterno, que o Brasil, por vezes impiedoso com suas ruas e seu clima, pode ser domado por algo tão simples quanto um Uno quadrado. E essa é a verdade. O Uno quadrado não era apenas um carro, era uma promessa de que, mesmo nas piores condições, era possível continuar rodando e continuar vivendo. Era a prova de que no Brasil, onde tudo parece frágil, existe o que se recusa a quebrar. Existe quem aperta a chave e vai. Existe quem troca o óleo e segue em frente. Existe quem encara a estrada ruim, lama, calor, chuva, pneus carecas, combustível duvidoso e parte. Um carro que não precisava de milagres. Precisava de simplicidade. Precisava de alma. Precisava de ser real. E no fim das contas, quem diria? Esse carro simples, quadrado, baratinho, esquecível para muitos. Virou lenda. Virou símbolo, virou história, virou parte do Brasil. E sempre que um Uno quadrado ligar o motor, fizer aquele ronco familiar e partir, o Brasil vai lembrar. Às vezes, o mais modesto resiste mais. Às vezes, o simples é eterno.